Oi, gente, boa noite. Eu quero dar as boas-vindas para você que está em casa, com a sua família. Quero também dar boas-vindas para você que está sozinho ou que está sozinha também na sua casa. Talvez você está nos assistindo de um hospital. Eu queria dizer, hoje é Páscoa, né? E eu gostaria de convidar a vocês. A gente não pode estar juntos hoje na igreja, não é? Mas a gente pode se unir através do Senhor Jesus, nesse culto de hoje à noite, porque Deus, Ele é grande, e a gente quer celebrar essa grandeza de Deus. Queremos cantar da música Grande ao Senhor, e nesse momento que a gente vive, a gente sabe que Ele está acima de todas as coisas, e é Ele quem nos vai dar a vitória. Também sobre esse tempo de instabilidade, de incertezas, a nossa certeza é o Senhor. Sempre foi, no momento é e vai ser sempre assim. Canta comigo essa música, se você está em família, se você quer aproveitar para ouvir a música, a letra dela, para refletir, ou nesse tempo também fazer a sua oração com o Senhor. Boa noite, irmãos e irmãs, na fé em Cristo Jesus. Que bom que a gente pode ter mais uma noite aqui para nos reunirmos, prestar culto a Deus, ainda mais numa noite, num dia tão especial que é hoje, que é a Páscoa, onde nós comemoramos a passagem da morte para a vida, da escravidão do pecado para uma vida restaurada em Cristo Jesus. Que a gente possa de fato ter esse momento para compartilhar, para louvar, para ouvir da palavra de Deus. E eu gostaria de saudá-los com 3 versículos que nós encontramos em Mateus 28 e que provavelmente você já leu hoje na leitura diária. E lá diz assim, nos versículos 5 ao 7, o anjo disse às mulheres:
Não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês, para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Essa passagem mostra a grandeza que nós podemos comemorar, festejar na Páscoa, que é a morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que se encarnou para que nós pudéssemos ter vida eterna ao lado de Deus, o nosso Pai. Nós agora temos um advogado. E essa é a alegria, o motivo de nós podermos nos reunir em comunidade, em família e festejar a Páscoa. Essa mudança na história do mundo, na mudança da história da minha vida e provavelmente na sua. E eu gostaria que a gente pudesse, de fato, ter esse momento de comunhão em volta do ouvir da palavra de Deus. E assim eu gostaria de convidá-los, assim como nós estamos em casa com a nossa família, a orarmos ao nosso Senhor. Obrigada, Pai querido, que em mais um dia a gente pode estar aqui, reunidos para ouvir da Tua palavra, para louvar a Ti, para também ter momento de comunhão com os nossos irmãos, mesmo que não seja presencial, mas sabemos que a Tua graça e o Teu Santo Espírito agem nas nossas vidas, independente aonde nós estamos. Obrigada por isso, ó Pai. E venho te pedir que estejas Tu abençoando a cada um de nós durante esse culto, durante o louvor, e que a mensagem também fale conosco, que ela também traga mudança na nossa vida, assim como Tu já tens feito grandes mudanças no nosso jeito de falar, no nosso jeito de agir e de pensar, ó Pai. Tudo te entregamos nas Tuas santas e bondosas mãos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E você que tem uma criança, que tem um filho e gostaria de ter uma programação especial para elas, logo aqui embaixo tem o site onde tem uma programação preparada especialmente para os seus filhos. Que vocês tenham um abençoado culto, um abençoado louvor em suas casas. Legal, gente. Nós estamos muito felizes de poder estarmos aqui juntos como família e nos unirmos à comunidade nesse dia para a gente celebrar juntos a presença do nosso Deus vivo, né? Que coisa boa podermos sentir a presença viva de Deus entre nós. Então a gente quer nessa noite celebrarmos juntos a Cristo, né? Então vamos lá? Vamos celebrar a Cristo? Sim. Vamos! Vamos celebrar a Cristo em mim, ok? Vamos lá? Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Ressuscitou, ressuscitou.
noite, pessoal. Fabrício G aqui. A gente também quer louvar aí com vocês através de uma música bem conhecida de todo mundo, do Inário. E apesar dessa loucura toda aí que a gente está vivendo nesse momento, a gente também gostaria de desejar uma feliz Páscoa para todos. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Senhor Jesus, obrigado por esse momento, obrigado pelos momentos de cada um em casa, e a gente te pede agora também que tu possas iluminar, possas falar através do Hans, que tu possas abençoar-nos com a tua palavra e que tu estejas conosco. Amém. Olá, boa noite da minha parte também. Eu espero que você tenha tido um domingo de Páscoa muito significativo e que todo esse período de feriado, dentro de um momento novo para nós, tenha sido de grande redescoberta do significado da cruz para a sua vida. Está sendo muito especial poder compartilhar a gravação desse culto com tantas pessoas, porque juntos somos igreja e juntos precisamos desesperadamente da cruz. Um dos materiais que tem nos ajudado na elaboração dessa temática cruciforme é este livro, que traz uma citação muito importante que aponta para a importância dessa cruz de Jesus Cristo, da abrangência da necessidade que temos dela. Eu
leio uma citação de um evangelista chamado George Whitefield, que diz o seguinte: você não deve enojar-se apenas por seu pecado original e efetivo, mas também por sua retidão e honradez. O que ele nos convida a fazermos, e com isso eu quero ajudar você que participou do culto no domingo passado ou que não teve a oportunidade, aonde nós buscamos um pouco o significado da cruz, é entendermos a radicalidade da necessidade que temos daquilo que Cristo fez por nós. E por isso essa é das datas centrais para nós cristãos. Independente se podemos festejar agora a Páscoa com grande família ou não, que é o caso deste ano, mas desesperadamente na totalidade do nosso ser. Não só por causa das coisas ruins ou das coisas boas que deixo de fazer. Também o bem que eu faço é marcado pelo pecado, porque esta realidade marca a vida do ser humano, a minha vida, a sua vida como um todo. E por isso, a ação de Deus por meio de Jesus Cristo, ela é altamente completa naquilo que Cristo fez por nós. Hoje à noite, a nossa temática, ela olha para o aspecto vertical da cruz. E esta verticalidade da cruz, ela é absurda na sua grandeza e no seu significado, porque é de um intervir total e completo, de cima para baixo, que Deus fez para dentro, não apenas da sua e da minha vida, mas para dentro da história da humanidade e para além da humanidade, mas também para dentro de toda a sua criação que foi marcada pelo pecado e recebe reflexos também deste pecado. Porque na verticalidade da cruz, no agir de Deus vindo a nós, é que a conexão com Deus nos foi possibilitada. É que o meio de comunicação oficial foi estabelecido por meio desse movimento, por meio da morte de Jesus Cristo. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e, assim como na semana passada, nós vamos hoje também ler um texto de Colossenses. E numa lógica inversa, semana passada vimos o capítulo 2. Você pode abrir nessa carta do Novo Testamento, uma carta do apóstolo Paulo, escrita a partir do isolamento, e você não percebe aqui de que o isolamento o definia, no caso dele, isolamento por estar na prisão, mas sim que aquilo que Cristo fez era decisivo. E aqui está a grandeza desse Cristo e da sua obra redentora na morte e ressurreição. Eu leio Colossenses 1 a partir do versículo 15 e você pode acompanhar na sua Bíblia. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele, de Jesus, e para ele, para Jesus. Ele, esse Jesus, existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. A tradução de Almeida, revista atualizada, vai dizer: nele, em Cristo, tudo subsiste. E ele, Cristo, é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro, o primogênito em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus
como na terra. E a partir deste texto, ainda vamos olhar uma outra carta paulina também. Eu quero convidar você para observarmos as consequências concretas dessa verticalidade da cruz, desse agir de Deus vindo a nós em Jesus Cristo. Obviamente, uma cruz não existe apenas pelo seu vertical, ela precisa do horizontal, mas na semana que vem nós vamos focar um pouco o aspecto horizontal. Por hoje, nós queremos ver nessa simbologia do vertical, do agir de Deus e do nosso podermos responder a Ele. Que diferença faz morte e ressurreição? Que diferença concreta isto pode fazer na sua, na minha vida, enfim, na história da humanidade e de uma forma hoje à noite também bem especial, para dentro da igreja cristã. Sim, da qual nós fazemos parte, nós como povo de Deus. Um primeiro aspecto é que, a partir dessa inserção de Deus por meio de Jesus Cristo, Deus se faz presente no sofrimento. Sim, exatamente no sofrimento da humanidade. Porque essa vinda radical de Jesus Cristo, ela foi total. Ela não foi apenas para conhecer a realidade humana. Ela não foi apenas para sobrevoar e ter uma noção como um turista quando se aproxima de uma localidade nova. Ela foi a vinda do Senhor dos Senhores, para não apenas entrar nessa realidade, mas se fazer parte desta realidade que foi criada por meio dele. E por isso, eu menciono novamente o último versículo que lemos aqui em Colossenses 1. Por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas, como por meio do sangue do Filho na cruz. Ali está o sofrimento máximo. E por isso, de uma forma bem especial, a partir do Filho do Deus vivo, que conheceu o sofrimento como você também o conhece, é que a empatia de Deus se faz presente. É que Deus entende o nosso sofrimento. É que Deus não pode mais ser visto como aquele ser superior distante que não tem noção daquilo que se passa na vida, no pulsar do coração de uma humanidade com receios, com medos e com temores. Deus entra no sofrimento e, por excelência, no sofrimento sabe se fazer presente. Sabe o que isso significa para os nossos dias de pandemia, de receios, de crises econômicas, psicológicas e todas as outras crises que podem advir ainda? É que para o cristão que conhece a mensagem da cruz, a história de que o sofrimento não me atinge, ela não existe. A história de que, como cristãos, estamos protegidos ou imunes, isso não cabe na mensagem dos evangelhos e, por excelência, na mensagem da Sexta-feira da Paixão. Não cabe. Mas o que cabe é que Cristo entende aquilo que você já sofreu e que Deus se faz presente exatamente em meio à dor. O que mais nós temos nesse aspecto que me chamou muita atenção, eu recebi por parte de um colega pastor a citação de John Stott, conhecido teólogo inglês, que diz o seguinte: eu jamais conseguiria crer em Deus se não fosse a cruz. No mundo real de dor, como alguém poderia cultuar um Deus imune a ela? Você entendeu a pergunta dele? Como alguém no mundo real de dor poderia cultuar um Deus que é imune a ela? Deus não está imune à dor. Mas também não se resume a isto.
Um segundo aspecto que nós também temos neste versículo 20 é a temática da reconciliação. A partir da mensagem da morte e da ressurreição, na verticalidade da cruz, nós temos o aspecto da reconciliação. Deus mesmo reconciliou consigo mesmo todas as coisas criadas. Porque todas as coisas criadas foram afastadas de Deus por causa do pecado, culpa nossa, da humanidade. E como Colossenses 1 afirma, por meio de Cristo, Deus tudo cria. E agora, por meio deste seu primogênito, Jesus Cristo, Deus reconcilia tudo consigo mesmo. A criação, fruto da expressão do amor de Deus, que se afastou, é reconciliada pelo mesmo Deus, por meio do mesmo eterno Filho. E isso acaba com a lógica da religiosidade. Eu, você, nós, nos movimentos de religião, sejam de quaisquer religiões, a lógica é: precisamos tentar, por movimentos nossos, reconciliar-nos, a nossa natureza interior, a nossa vida, as consequências do afastamento de Deus com Ele. A mensagem de Colossenses é que Deus reconciliou tudo consigo mesmo. E este é o convite da Páscoa. Olhar para aquilo que Deus já fez na cruz. E na sua vitória, na ressurreição, que é a mensagem tão especial e única do dia de hoje. E com isso, eu quero convidar você para o terceiro e penúltimo aspecto que eu queria abordar nessa nossa noite de Páscoa. O terceiro aspecto, ele se encontra numa outra carta, mas deixa lá marcado Colossenses, um pouquinho antes, em Gálatas. Nós temos esse terceiro aspecto que eu optei em compartilhar com vocês hoje à noite, que é a questão de que, por meio daquilo que Cristo fez, Gálatas 3, a partir do 23 é o contexto, todo ser humano que crê em Cristo é igualmente herdeiro de Deus. Eu leio para nós agora especificamente a partir do 26. Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, nem gentil, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E isso é uma das coisas que eu mais gosto no momento de culto. Enxergar o colorido das pessoas aqui. E isso é um dos aspectos que nós aqui, equipe de gravação, o Timóteo, o Zig, a gente tem sentido falta. E é o que você sente falta também. A gente sente falta desse colorido no qual nós somos inseridos, dessa grande abrangência e diversidade da igreja que de uma forma reduzida nós podemos experimentar na nossa comunidade local. E eu confesso, eu não vejo a hora de podermos ter um culto de novo onde a gente pode se encontrar, onde a gente, eu creio que vai valorizar a liberdade que nós temos de uma forma muito nova. Mas isso só é possível por causa daquilo que Cristo fez. E aqui a gente tem uma mensagem muito nova para dentro do primeiro século. É a mensagem de que todos, independente da sua origem, independente de quem são, a partir da fé, nessa mensagem radical da Páscoa, é que nós somos colocados numa mesma categoria, herdeiros por igual. É interessante
que no período do primeiro século, se alguém era adotado por uma família, se fosse homem, ele teria o pleno direito de herança. Se fosse mulher, não teria. E por isso, quem sabe, este é um dos motivos para Paulo também dizer: não há mais nem homem nem mulher, ou seja, não há diferença no reino de Deus. Claro que há homem e mulher, mas você entende do que eu estou chamando a atenção. Os direitos de herdeiro, eles são iguais diante de Deus. Porque não somos nós que de formas diferentes nos reconciliamos e meritoriamente chegamos a ser filhos de Deus, mas por igual somos reconciliados. Obra de Deus em Cristo Jesus. E por isso eu não preciso hoje aderir a movimentos de minorias, e não estou criticando se você talvez é parte de um, mas seja parte de forma bem consciente. Porque para mim o Evangelho é suficiente para incluir a todos de forma igual. Não preciso pensar em como igreja ser parte de um movimento feminista, porque Jesus já incluiu e já falou que homem e mulher têm o mesmo valor. Precisamos sim, como igreja, vivermos isso na prática. Essa inclusão de todos a partir da fé em Jesus Cristo, porque Deus nos reconciliou. E sem isso, ninguém seria herdeiro daquilo que Deus tem para nós. E voltando, para fecharmos a nossa mensagem, voltando para o texto de Colossenses, eu quero mencionar ainda um último aspecto, o quarto aspecto, que fala da promessa da ressurreição aos que creem. E para isso eu menciono o versículo 18. Olha que especial o versículo 18, que vai apontar Jesus como o primeiro, as primícias, ou o primogênito em tudo. E quando ele aponta o apóstolo Paulo para Cristo dessa forma, na tradução que eu tenho, ele vai colocar assim: ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. A Almeida vai colocar o primogênito dentre os mortos. O primeiro que experimenta esta morte para culminar na ressurreição. O primeiro que vivencia a ressurreição não foi Lázaro, ou outros que de forma milagrosa Deus ressuscitou, porque esses voltaram para esta vida. A ressurreição de Jesus é para a vida eterna. Ele é o primeiro, mas com isso ele abre a porta e convida a você que nele crê a, nesse domingo de ressurreição, a olhar para além. Nós não estamos celebrando hoje vamos ressuscitar nossos sonhos, vamos ressuscitar nossos ideais. Esta não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é a ressurreição sobre o inimigo último, a vitória da vida sobre a morte, mas é a ressurreição já para a vida eterna. E ali Cristo é a primícia, é o primeiro que experimenta e abre a porta, porque só Ele poderia abrir essa porta, para que você, eu, nós como povo de Cristo, renovemos nossa esperança nesse olhar específico da esperança cristã, em que Jesus, quando se despede dos seus discípulos pouco antes de ser preso, João 14, ele fala apontando para essa realidade: na casa de meu pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito para vocês. Ou seja, é o olhar exatamente para a perspectiva da eternidade. E esta é a ressurreição que nós nos apegamos nesse domingo. Não é a ressurreição de sonhos, de ideias, ou vamos resgatar a vida como era antes da pandemia. É a ressurreição que abre a nossa esperança para a vida eterna. E esta porta, só Cristo podia abrir. Por isso,
eu quero convidar você para esta nova semana ou a partir dela. Vamos ler juntos adiante os evangelhos e vamos convictos para dentro da situação que precisaremos encarar na nossa sociedade, mas convictos daquilo que o aspecto vertical da cruz trouxe e oferece para nós. O que Deus nos dá por meio da vinda de Cristo Jesus, da sua morte, da sua ressurreição. A sua presença real em nosso meio, em meio ao sofrimento. Venha o que vier, você não estará sozinho. A reconciliação com Deus, que só Deus mesmo podia promover. A igualdade de todos aqueles que creem, não são mais nem menos que ninguém, igualmente co-herdeiros de Deus por meio de Cristo Jesus. E a esperança última daquilo que aguardamos. Aproveita para fortalecer a tua fé também na mensagem da volta de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe, te fortaleça e que a mensagem da Páscoa renove a tua esperança e a tua caminhada, hoje e sempre. Feliz ressurreição. Boa noite. Sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou. Soberano
Pai, muito obrigado porque podemos celebrar a Páscoa. E obrigado porque isso não está restrito a um final de semana, a um feriadão, a um momento, a um culto, mas porque aquilo que tu fizeste em Cristo Jesus quer ser definitivo e decisivo no nosso viver, no nosso morrer. Quer ser aquilo que nos sustenta para esta vida e também na eternidade. E assim nós te agradecemos, ó Deus, porque tu entendes o momento que cada um de nós está passando. Obrigado porque tu és Deus presente no sofrimento. De uma forma muito especial, tenha misericórdia de cada situação específica de enfermidade, de luto, de desemprego, de limitações. Tenha misericórdia também da nossa nação. E, Senhor, por pessoas em cargos de responsabilidade, seja qual esfera for, pedimos sabedoria, direcionamento. E a nós, como povo de Cristo, unidade, apesar de opiniões diferentes. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos que tu nos uniste em Cristo Jesus e que isso é muito maior do que nossas formas diferentes de, inclusive, interpretarmos o momento que vivemos. E, Senhor, fortalece-nos na esperança da ressurreição. Sim, renova-nos este olhar e que, assim, fortalecidos pela mensagem da vitória de Jesus Cristo sobre a morte, sobre o inimigo, sobre as trevas, nós caminhemos seguros, não por causa daquilo que vamos enfrentar no amanhã ou depois, mas porque tu estás conosco. Amém. E que nessa segurança, nessa certeza, esse bondoso, maravilhoso Deus que reconciliou tudo consigo mesmo, te abençoe, te guarde e te dê a paz que excede todo entendimento. Amém. Mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Confiemos então nessa vitória que só Jesus nos dá. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa maior esperança. Tenham todos essa certeza. Uma feliz Páscoa a todos. Feliz Páscoa. Nós desejamos a todos uma feliz Páscoa. Estimada comunidade, paz seja com vocês. Que a esperança em Cristo seja renovada em nossos corações. Feliz Páscoa! Nós dois velhos aqui passamos o dia de Páscoa bem confortável com a palavra do Senhor Jesus. Eu vivo e vós também vivereis. A primeira parte é uma afirmativa do Cristo ressurreto. E a segunda parte é uma palavra de esperança, e vós também vivereis. E com essa palavra gostaríamos de saudá-los cordialmente com um forte abraço. Vossos Rolf e Ingrid. Ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Uma abençoada Páscoa a todos. Muito obrigado por ter acompanhado o momento de culto, muito obrigado por ser comunidade. Queremos nos fortalecer também nesse período em que ainda não temos encontros presenciais, mas você é a igreja, ali é onde você está, cada um de nós. E por isso, faça a sua leitura bíblica diária, fortaleça-se na fé, na oração e também motivamos a um contato com algum irmão, com alguma pessoa que, quem sabe, se sinta sozinho.
Nossas informações vão por nossas redes sociais e também agradecemos pelas ofertas, tem sido muito importante também para o sustento e para a continuidade de toda a comunidade. Boa noite.